Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E no último mês de fevereiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas, norma que visa estabelecer parâmetros e critérios para a aplicação de penalidades por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A resolução foi elaborada após um longo processo e se trata do último passo para que infratores sejam responsabilizados. Para conversar com a gente sobre esse tema, nossa convidada de hoje é Lúcia Teixeira Ferreira, ex-procuradora de Justiça e advogada. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. Para a gente relembrar um pouquinho nossa audiência, o que é a LGPD e por que ela foi criada? LGPD é uma lei geral, como ela mesmo fala, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que é a proteção de dados pessoais? É um novo direito fundamental. Quando ela foi elaborada, e ela foi discutida durante 8 anos, e foi aprovada em 2018, entrou em vigor em setembro de 2020. Então, ainda era um tema muito novo quando começou essa discussão no Brasil. Mas esse direito ele já tem raízes, né, na Europa, também nos Estados Unidos, é um direito fundamental e, finalmente, ele foi incluído na nossa Constituição Federal no ano passado, em fevereiro de 2022, pela Emenda Constitucional 115. Então, nós estamos tratando de uma lei geral que cuida, que ampara, que protege um direito fundamental, que é a proteção de dados pessoais, e outros direitos, como a privacidade, uma série de outros direitos, e que tem o objetivo de fazer a coordenação do tratamento desses dados pessoais em consonância com as atividades econômicas, o desenvolvimento econômico e a inovação. Então, essa lei ela coloca dispositivos, normas muito importantes, estabelecendo como é o fluxo informacional dos nossos dados. De que forma ele deve ocorrer e como ele não deve ocorrer, né? Violações que não podem acontecer em relação aos nossos dados. E, Lúcia, quais são as principais infrações em questão da proteção dos dados? Bom, a LGPD não descreve as infrações. Infração número 1, infração... Não. Todo tipo de violação a ela pode ser uma infração. E as infrações mais comuns hoje, inclusive nas pesquisas que estamos fazendo, são vazamentos de dados, incidentes de segurança, que são, às vezes, vazamentos de dados ou outros incidentes que envolvem a segurança desses dados, né? E nós temos também falta de base legal para tratar dados. O indivíduo, lá, o agente econômico, trata o dado sem ter uma base legal, sem ter uma hipótese autorizativa, né? Ou então ele trata errado o dado. Temos situações também, assim, de compartilhamento de dados de forma inadequada, de forma equivocada, que pode ser uma infração à lei. E isso acontece tanto no poder público, quanto em relação aos agentes econômicos privados. Então, nós temos muitos casos aí de violações. Parece que a ANPD, a autoridade, já registrou cerca de 6 mil denúncias, que estão aí sendo tratadas e vistas. Mas, enfim, agora é que nós realmente vamos ver uma primeira sanção no Brasil, em termos de proteção de dados, porque nós temos sanções que vêm da Senacom, de outros órgãos reguladores, né, que até envolvem dados pessoais às vezes, mas nós vamos ver, no Brasil, nós vamos ter o primeiro caso de sanção, que é após essa norma que você mencionou, da dosimetria. Sabendo que é uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados e, como você falou, das sanções, quais são essas sanções? Quais são as penalidades? Bom, as sanções, na verdade, só para deixar claro para o público, as sanções elas já estavam em vigor desde agosto de 2021. A lei entrou em vigor em setembro de 2020 e as sanções foram prorrogadas, postergadas, até por conta da época da pandemia, de toda aquela situação que a gente viveu. Então, elas já estão em vigor desde agosto de 2021. Então, na verdade, teoricamente, nós podemos ter uma sanção já praticada anteriormente, desde agosto de 2021, que venha a ser punido agora. Então, as sanções estão previstas na LGPD e elas vão desde advertência até multa. Nós temos hipótese de paralisação da atividade, bloqueio de bancos de dados, nós temos publicização, às vezes, de uma infração que pode ser, né, divulgada publicamente como uma sanção. Então, todas as sanções estão elencadas lá. Só que a ANPD resolveu regulamentar, por segurança jurídica dela própria,
como seguir o procedimento, como seguir essa apuração no processo sancionador, resolveu regulamentar uma série de questões. Questões em relação ao nível dessas infrações, porque a lei não estabelece o nível, então elas podem ser leves, médias ou graves, na forma da resolução 04. Ela também estabeleceu como ela vai aplicar as multas, os critérios são bem complicados, mas estão lá estabelecidos, e como ela vai interpretar as atenuantes e as agravantes, as situações agravantes. Então, nós temos várias situações que a própria LGPD prevê como boas práticas, que podem ser positivas na avaliação da autoridade. Por exemplo, um programa de governança, né, um bom programa, uma boa política de segurança, fatores que mitigaram o dano que o agente econômico teve a boa-fé, teve o cuidado, isso tudo é circunstância muito positiva, então ela atenua a pena, né? Então, esses detalhes, esse detalhamento normativo de conteúdo mesmo da norma foi prestigiado agora nessa norma de fevereiro de 2023. Então, eu acho que, basicamente, para entender, qualquer violação à LGPD é infração, pode ser infração, as sanções estão previstas e estão determinadas e discriminadas pelo regulamento. Quem define, então, essa dosimetria é o agente de fiscalização, que é a ANPD, Sim. que eu citei na abertura do programa. Mas como é definida essa dosimetria? Você considera que é objetiva o suficiente ou ainda paira uma subjetividade ali para que o órgão defina a dosimetria da pena? Você fez uma pergunta muito importante, muito boa e que está sendo até objeto de muitas discussões. Na verdade, quando a ANPD regulamentou que as infrações são do tipo leve, média, grave, já há um grande debate sobre essa definição. Porque a leve seria a infração que não é grave nem média, é a residual. Tudo que não é média nem grave vai ser leve. Então, uma coisa bem leve mesmo, e a penalidade certamente será bem leve. Pense numa advertência ou alguma coisa que a autoridade determine que o agente faça para reparar aquela situação. Agora, começa a problematizar agora com a classificação da infração média. Sérgio, um ponto que, assim, gerou muito debate no período de avaliação de impacto regulatório e no período de consulta pública foi essa definição que a autoridade propôs para a infração média. A infração média seria uma infração que possa violar um direito fundamental, afetar um direito fundamental. Pois bem, se esse é o escopo da lei, defender e proteger direitos fundamentais, como pode ser uma infração média? Aí a autoridade criou um critério para estabelecer que essa infração seria média, mas conjugada com outros fatores, ela pode se tornar grave. Então, por exemplo, tratamento de dados sensíveis, que importe em violação à lei, infração à lei. Né? Pense num grande vazamento de dados sensíveis, ou também dados de crianças ou adolescentes e idosos, que dados de criança, adolescente e idoso, a lei não estabelece como dado sensível. Mas pelo grau de vulnerabilidade, a autoridade entendeu que é grave se ocorrer algo de errado com esses dados. Então, você tem que conjugar esses dois fatores para ser grave. E um outro que aí não tem conjugação é quando o agente impede a fiscalização da autoridade. Aí é uma infração grave por si só. O agente econômico impedir que a autoridade entre, que fiscalize, não entregando, por exemplo, um ROPA, que é um registro de tratamento de dados, não entregando o que a autoridade determina, pode configurar essa atitude numa infração grave. E a gente conversava, antes do programa começar, sobre a questão de, às vezes, a possibilidade de haver um vazamento, uma penalidade com relação a vazamentos de informação de forma deliberada, que torna ainda mais grave, né, a sanção, a penalidade. Sim, você vai ter circunstâncias agravantes, provavelmente, para analisar no caso concreto, porque tudo ali vai ser visto no caso concreto. Hoje, temos 8 processos nessa fase de processo sancionador, que 7 envolvem entidades públicas, e um envolve uma empresa privada, que é uma empresa de call center, né? Então, cada caso vai ser analisado. E aí, nós vamos ter uma coisa muito importante no direito administrativo. Vai se criar uma jurisprudência administrativa que vai nortear a atuação da própria ANPD. Ela
Exatamente, num caso assim, um vazamento que envolva ainda algo mais grave, mais doloso. E isso vai ser importante também para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário julga não as sanções administrativas, ele julga os casos de responsabilidade civil. Aí você pode ter dano moral, você pode ter dano material, pode ter dano individual ou coletivo, ou os dois. Então, no Poder Judiciário, nós temos já milhares de ações, né? Pelo menos assim, no projeto LGPD da Jus Brasil, com o CEDIS e o DP Privacy Lab, foi feito um levantamento, já é o segundo ano que sai esse resultado dessa pesquisa, e no segundo ano foram mais de 600, quase 700 decisões judiciais sobre a LGPD, que envolvem diretamente a LGPD. Muitas envolvem também o Código de Defesa do Consumidor, outras leis, porque a proteção de dados, Sérgio, ela é transversal. Inclusive, depois a gente vai falar do caso WhatsApp, né, que envolveu a atuação de várias instituições conjuntamente. Então, ela normalmente, você vê um caso que tem repercussão, que a Senacom também está olhando, que pode ter uma norma do Código de Defesa do Consumidor. Então, essas questões são muito importantes para o Judiciário olhar também. A NPD, porque a NPD, pela lei, ela é o órgão central dos órgãos administrativos para definir o quê? Critérios de interpretação da lei. Então, nesse momento que ela diz, isso é muito relevante, ou esse tipo de infração é muito grave ou é grave, e isso já baliza o futuro da atuação dela, e eu acho que esse regulamento da dosimetria, ele tem um papel educativo. Porque essas decisões, elas vão nortear também os próprios agentes econômicos. Vão olhar com mais seriedade. Porque muitos setores já olham com seriedade para a lei, mas outros ainda não olham. Então, nós precisamos que todos os setores econômicos, toda a sociedade se conscientize que esse é um papel também da NPD, né? Ela diz que tem uma atuação responsiva, que começou a sua fiscalização lá atrás, né, com essa atuação responsiva, de tentando ou fazendo com que os agentes econômicos se conscientizassem dos seus papéis, do risco, fez vários guias orientativos, explicou vários conceitos que ainda estavam não estavam muito claros na lei, né? Por exemplo, havia uma discussão sobre o papel dos agentes de tratamento de dados. Aí ela definiu quem era o controlador, quem era o operador, definiu o papel do encarregado, fez guias orientativos, fez vários guias. Fez guias também em relação a tratamento de dados nas eleições, vários guias. E agora ainda tem uma agenda regulatória imensa com 20 pontos, Sérgio. Esse foi só o primeiro dessa agenda de 2023-24. 20 pontos, transferências internacionais, tratamento de dados de crianças, tem até inteligência artificial nessa agenda, Sérgio. Então, é muita coisa pela frente. Agora, Lúcia, considerando que a LGPD alcança nós, né, clientes de instituições privadas, também órgãos públicos, dados pessoais, né? E a gente falou agora há pouco sobre o poder da NPD de definir a dosimetria de pena. E você acabou de falar muitas coisas a respeito de como a NPD, na definição de uma pena, na aplicação de uma penalidade, pode balizar, pode nortear até o Poder Judiciário. E aí eu gostaria de te perguntar, a NPD é um órgão super poderoso? Ela cobra o escanteio e vai cabecear na área para fazer o gol? Porque a gente está percebendo um poder grandioso desse órgão, né? Que é uma autarquia federal, é isso? Sim, foi transformada em autarquia no ano passado, antes não era. Mas, enfim, olhando essa gama de poderes, né? Poderes normativos, tem muitos pontos na lei, que a própria lei prevê que é a NPD que vai regulamentar, né? Poderes de sanções, sancionadores, né? Nós temos várias tarefas para a NPD. E eu acho que um ponto importante que tem que ser destacado, que ainda não está claro, é que esses processos administrativos que objetivam sanções, eles devem ser públicos. E há essa discussão hoje, se eles vão ser publicizados ou não. Em geral, o processo judicial é público. Ele só não é público quando tem alguma norma que envolve sigilo, pode ser uma questão de família, ou pode ser uma questão até de segredo industrial, quando há algum sigilo que se impõe naquele momento, naquele caso, mas isso é exceção. Então, a gente se preocupa um pouco com o fato de ter tido uma entrevista do presidente da NPD,
dizendo, talvez não tenha sido muito bem explicado, mas dizendo que a tendência é que o processo não seja publicizado. E nós achamos que isso não é bom para a evolução da proteção de dados no Brasil. Porque esses processos demoram, sabe, Sérgio? Temos que acompanhar passo a passo, temos que acompanhar o que está acontecendo. Então, é claro que há casos que você coloca tarja em certas informações que são sigilosas. A própria lei prevê os casos em que você não vai ter transparência num processo, né, administrativo. Então, é importante que se sigam essas regras e que o processo tenha uma publicidade, que a sociedade civil possa acompanhar, porque a proteção de dados também tem essa característica. Normalmente, quando você vê um incidente desses, ele é coletivo. Ele não é só uma pessoa que foi afetada. Ele não é individual. Ele pode ser individual, mas, em geral, ele é coletivo. O vazamento de dados do banco, da empresa tal. São milhares de pessoas. Então, há um interesse coletivo, social, difuso até. E nós precisamos acompanhar isso para que essa matéria, para que esse tema evolua no Brasil. Já está evoluindo, mas precisa evoluir mais. Então, é um ponto que eu chamo a atenção. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o fato da resolução prever como atenuante algo que eu achei um pouco preocupante. Talvez o racional da autoridade tenha sido positivo, de buscar uma acomodação em relação a isso. Mas eu acho preocupante você ter um atenuante que implique na redução de 75% do valor de uma multa quando a empresa ou o agente de tratamento interrompe o que era um tratamento regular. Interrompe em que fase? 75% se interromper antes do início do processo fiscalizatório. E eu acho que é 50% se interromper no início do processo lá sancionatório. Aí você pode até entender os dois lados dessa questão. É bom porque isso estimula a interrupção de danos, né, do processo que pode causar danos. Mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar um comportamento nocivo. Eu vou fazer isso, vou continuar tratando regularmente o dado que eu sei que estou tratando. E se a autoridade chamar a atenção da autoridade, entrar no radar da autoridade, se alguém fizer alguma denúncia, eu paro. Então, você meio que contingencia o risco daquilo e o erro, a violação. Contingencia porque, só vou pagar 75% da multa. Então, isso eu acho que é um dado importante falar aqui, né, dessa crítica que se faz, com todo o louvor, todos os elogios ao esforço da autoridade, mas também é algo que vai se reavaliar, porque esse processo todo também é reavaliado. Daqui a alguns anos, vamos reavaliar essa experiência no Brasil, né? Falando sobre a questão da multa, você me explicava anteriormente, entre multa, penalidade de multa e inabilitar aquela empresa, aquele órgão de fazer gestão desses dados. Às vezes, essa segunda que eu comentei é muito mais gravosa do que uma multa pecuniária, um valor a pagar. Queria que você comentasse isso, até para que sirva de caráter punitivo pedagógico, né, na aplicação da autoridade dessa punição, para que a empresa se sinta mais, pense duas vezes antes de violar, né, questões de dados pessoais. Sim, para muitas empresas com as quais eu trabalho para uma série de organizações, uma penalidade desse tipo que você falou, de paralisação de um banco de dados, bloqueio daquele tratamento, é muito pior. Envolve, inclusive, às vezes até o modelo de negócio inteiro, né? Aqueles bancos de dados, aquele tipo de atividade. Porque hoje na economia informacional, né, tudo é a base de tratamento de dados. Então, por exemplo, pense numa instituição financeira que, se tivesse esse tipo de penalidade, um banco, paralisação de um banco de dados. Isso tem repercussões, inclusive, que a autoridade teria até que ver com o Banco Central do Brasil, se há compatibilidade de aplicar um tipo de penalidade desses. Mas é importante que os agentes saibam que existe essa penalidade. Porque, às vezes, a multa ela é algo que um mosquito para um agente econômico. Tem certas multas que são... A multa é altíssima, até 50 milhões de reais. Mas pensa bem, isso tem que ser feito via, né, regulamento da dosimetria, com cálculo. Também tem que ver capacidade financeira do agente. Tem todo um cálculo para se chegar a uma multa, né? E o prejuízo, às vezes, é muito maior com a paralisação daquele banco de dados ou aquele tratamento de dados. Então, tem que tomar muito cuidado, sim. É importante que todos os setores prestem atenção. Não é para ficar aqui assustando todo mundo com multa, nem nada. Mas agora foi o último tijolo que precisava ser colocado
para que funcione o sistema de enforcement na proteção de dados. Então, o último tijolo foi essa resolução. Agora, a gente espera que esse último tijolo faça com que o sistema fique mais robusto. E a gente olhando para o caso do WhatsApp, por exemplo... Aí que eu queria entrar no exemplo do WhatsApp, do Facebook, do grupo Meta, né? Sim. Queria que você comentasse com a nossa audiência como se deu esse exemplo e o que ele pode significar para o futuro. Foi um caso importante no Brasil. É um caso marcante, porque foi assim, a primeira grande atuação da ANPD, quando ela ainda era muito pequenininha. Hoje ela tem 80 funcionários, na época estava assim, tudo muito ainda incipiente lá. Mas aconteceu uma denúncia muito séria no Brasil de que o WhatsApp estava mudando sua política de privacidade, alterando uma série de práticas e que iam implicar no compartilhamento dos dados dos usuários do WhatsApp com as outras empresas do grupo Meta. No caso, Facebook, Instagram e tal. Bom, houve toda digamos assim, uma situação até de anseio popular em relação a isso, como é que isso vai ficar, os usuários, as ONGs falando. E a ANPD abriu um procedimento e teve uma iniciativa muito interessante, que foi chamar uma espécie de acordo, né, de atuação interinstitucional, chamou para atuar com ela mais 3 entidades. O CAD, que aí atua na área de estratégica de concorrência, de antitruste, né? A Senacom, que atua na área de defesa do consumidor, e o Ministério Público Federal, porque era um tema que afetava todo o país. E o Ministério Público Federal tem atribuições na esfera da tutela coletiva, inclusive de tutela individual homogênea. Então, foi muito importante essa atuação. Ela resultou numa investigação profunda. Ela resultou, inclusive, numa recomendação dos 4 órgãos, que eu chamo de quarteto interinstitucional, né? esse trabalho deles. E essa recomendação foi, basicamente, seguida pelo WhatsApp. Há alguns pontos em investigação pelo Ministério Público Federal, que ainda não se encerrou por completo, apesar de ter tido um encerramento daquela fase, e a própria autoridade continua investigando alguns pontos. Mas houve uma colaboração da empresa no sentido de, assim, cumprir certas recomendações. Na época foram pedidos vários documentos, relatórios de impacto, enfim. E ali também, pelos documentos técnicos do caso que foram liberados, nós podemos também nos orientar para outros casos. A autoridade entende que aqui é essa base legal, aqui se aplica tal regra da LGPD, aqui é importante fazer, por exemplo, uma avaliação de impacto dos riscos. Então, ali você tem muitos elementos para estudar a proteção de dados na sua prática. Por isso que eu falo que esses processos vão ser todos importantes. Quanto maior a publicidade nesses processos, melhor para o ecossistema. Para a gente encerrar, então, eu queria que você comentasse os desafios futuros agora, como a gente teve em fevereiro a publicação dessa resolução, que vai começar a tornar apta a aplicação de penalidade. Eu queria que você comentasse os desafios de empresários, pequenos empresários, grandes instituições que agora já estavam adaptadas à LGPD e agora estão passíveis de penalidades. Bom, eu não gosto dessa histeria de que todo mundo vai ser multado. Não, mas eu acho que agora as pessoas têm que entender que, como eu comentei, o último tijolo foi colocado. Então, as sanções podem ser aplicadas, claro que dentro do devido processo legal. Então, todos que estão acomodados deveriam começar a pensar em se adequar. Porque o objetivo final da ANPD é que todos se adequem à lei. Seja um órgão público, seja uma entidade privada. Dentro do espectro do que a lei regula, porque você sabe que a lei não regula a matéria penal e de segurança pública, inteligência, mas não regula, mas dá algumas balizas, mas regula toda a matéria que seja civil e comercial. Ela também não regula a matéria doméstica, minha agenda pessoal no celular. Mas se eu uso uma agenda para fazer um negócio, enviar para alguém, eu posso estar enquadrada naquela resolução de pequeno porte, de agente de pequeno porte. Então, você primeiro, como agente econômico, tem que saber, eu sou enquadrado no pequeno porte ou não, né? Dentro daqueles critérios daquela resolução de agente de pequeno porte. Mesmo sendo agente de pequeno porte, ele não está isento de cumprir a lei.
Ele vai ter alguns benefícios regulatórios, mas mesmo assim tem que cumprir a lei. Eu falo bastante do agente de pequeno porte porque é uma grande parcela de empresas no Brasil que podem estar adequadas àquela resolução. Então, tem alguns benefícios regulatórios, mas não está isento de cumprir a lei e pode sofrer penalidades, mesmo sendo agente de pequeno porte. Então, a gente precisa entender, o poder público não vai receber multa, mas pode sofrer outras penalidades graves, né? Problemáticas, e além de responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, questões envolvendo a lei de probidade administrativa. Então, tem todo um contexto para o poder público, né? Por exemplo, os agentes públicos, os órgãos públicos. E os agentes privados, eles têm que entender que hoje uma adequação LGPD já é um anseio do cidadão. Então, já é uma diferença competitiva para ele estar adequado, porque ele pode estar assim, de boa fé com o cidadão, com o seu cliente, demonstrando que cumpre essa lei e protege os direitos do cliente. Então, acho que temos aí muitas coisas positivas para seguir em frente nesses novos desafios da dosimetria. Muito obrigado, Lúcia Ferreira, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então também pelo nosso canal no YouTube. Se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.